Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, o nosso presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. E estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês a 8ª lição desse trimestre. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a Carta de Tiago, que nos traz ensinamentos muito ricos, que é um tipo de uma sabedoria, de um texto, de uma literatura sapiencial, que nos traz ensinamentos para o nosso dia a dia. E nesta lição nós vamos estudar sobre o cuidado com a língua. O que Tiago fala a respeito desse órgão, talvez tão insignificante, tão pequeno, escondido no nosso corpo, porque uma preocupação, porque a importância desse órgão para a nossa vida espiritual. É o que nós vamos ver nesta lição. Mas antes, vamos à leitura bíblica. Vamos ler junto o texto para nós depois entrarmos e trazermos a introdução, os tópicos da lição e, por fim, concluirmos, trazermos as considerações finais sobre essa lição que nós podemos aplicar na nossa vida. Vamos juntos ler, então, a leitura bíblica em classe. Tiago 3, 1 a 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Além desse texto que nós lemos, que é a leitura bíblica em classe, temos também outros textos dentro da Epístola de Tiago que falam sobre a língua, o descontrole da língua, o poder que a língua tem, tanto para construir como para destruir. Eu deixo aí no meu arquivo de slide, não esqueça de baixar o arquivo de slide para você acompanhar com o vídeo e ao mesmo tempo acompanhar o comentário que eu faço lendo o arquivo de slide. Você poderá entender o porquê que eu coloquei certas frases no arquivo de slide. Já deixei aí à disposição todos os arquivos de slide, até a lição 13. Então já há uma semana já que estão todos os slides do trimestre inteiro à sua disposição. Baixe o arquivo lá no meu canal de SlideShare, está no meu blog, está no canal redemoamiga.com.br, que a gente passa aí ao longo do vídeo para você anotar, para você ir lá, colocar nos teus favoritos, Coloca no favorito o meu blog, o meu canal de SlideShare, o canal do YouTube, o canal Rede Meu Amigo, que é da igreja, AD São José dos Pinhais, que é o site da igreja também. Coloca nos teus favoritos, fica fácil para você achar, vai lá e você baixa os nossos arquivos de slide, ouça os nossos vídeos, acompanhe, estude junto. Estamos aqui para contribuir para o seu crescimento, para o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ver ainda nessa lição também, a língua, se mal usada, se não controlada, pode trazer grandes prejuízos para a família, para a igreja, para o meio em que nós estamos
para o ambiente corporativo, ou seja, uma língua descontrolada traz um mal monstruoso que pode destruir uma família, a vida de uma pessoa. Então nós vamos ver que o impacto é muito grande, mas também pode construir. Daí você vai refletir um pouco se você tem construído ou se você tem destruído utilizando a sua língua. Vamos ao primeiro tópico da lição. Você já deve ter percebido nos arquivos anteriores, nos comentários, que eu tenho feito uma revisão nos tópicos da lição. Já comentei na lição 4, se não me engano, sobre a incoerência, a falta de coesão entre o título, os tópicos da lição, os textos utilizados e assim por diante. E já tenho comentado muitas outras vezes com o cuidado que eu entendo que a CPD deve ter ao preparar essas revistas, os tópicos, dar um produto com maior qualidade para os usuários. Então você vai perceber que eu fiz a mudança. Também nas próximas lições você vai perceber que os arquivos de slide já estão à disposição, como eu já disse. Os arquivos de slide que já estão à disposição desde a lição 1 até a lição 3, vocês vão ver que eu fiz, no meu ver, uns ajustes nesses títulos, nesses tópicos. Espero que você dê uma avaliada como está na revista, como eu tenho colocado, e veja que isso pode contribuir para o seu crescimento, seu conhecimento tanto teológico como conhecimento prático na aula prática e para a preparação das suas aulas. Fica aí como contribuição. Tiago, ele fala daquelas pessoas que querem ser mestre. Interessante que na época de Tiago, não era muito diferente de hoje, mas nós vemos que lá a função rabínica, ser um rabino, um mestre, era muito almejado, era muito honroso, era muito buscado pelas pessoas. As pessoas queriam, almejavam, era o sonho ser mestre, ser entendido, acabar-se desse conhecimento, que as pessoas maravilhavam e as pessoas sentavam aos pés do mestre. Então dava um ibope, como fosse na nossa linguagem de hoje. Nossos dias hoje também não é diferente. E aqui Tiago começa a chamar a atenção sobre a responsabilidade de ser mestre, ser entendido. A pessoa que se diz conhecedora da palavra de Deus, conhecedora do mistério de Deus, ele tem uma grande experiência, ele vai ser cobrado muito mais daquele que não tem, daquele que é mais simples, tem menos conhecimento. Aqui que ele chama a atenção para isso. O mestre é aquele que está constantemente falando, ensinando, e ele vai dar conta disso diante de Deus. Não pense que as pessoas que falam o Evangelho, as pessoas que pregam, as pessoas que ensinam o Evangelho, não vão prestar conta diante de Deus daquilo que estão falando, daquilo que estão ensinando. Então nós vemos aí essa grande responsabilidade. Jesus foi uma pessoa que dedicou uma grande parte do seu ministério, um grande percentual do seu ministério, a maioria, ou seja, ele priorizou o ensino no seu ministério, ele dedicou-se ao ensino. E também exigiu que os seus discípulos também dedicassem-se ao ensino, esmerassem-se no ensino, dedicassem ao máximo, mas não com o intuito de ser considerado rabino, que as pessoas viessem prostrar diante deles e considerar e tratar de maneira diferente. Mas o que Jesus ele demonstra através de sua vida, nos ensinou através do seu exemplo, e nos chama a atenção para fazermos também, é a pessoa que ensina e vive o ensino que ele prega, o evangelho que é pregado, vivendo na sua vida. Então, quando ele incentiva as pessoas também a ensinarem a serem mestre, é mestre, mas o mestre da humildade, a pessoa que realmente tem um contato com Deus e tem experiência com Deus. Essa experiência que conta, essa experiência que tem mais valor, que é onde Tiago fala, decorrer de toda a epístola, nós estamos vendo nas outras lições também, que é a fé demonstrada através dos seus frutos. É uma pessoa que demonstra a sua experiência com Deus. Então, ser mestre não é problema, ser entendido não é um problema. O problema é as pessoas que querem ou almejam ser para gabar-se ou tirar vantagem nisso também. Mas no sentido de que ser mestre com humildade, contribuir com as pessoas para o crescimento das pessoas através do conhecimento que ele tem. Então, o cristão, sendo mestre ou não, de forma geral, todos têm que saber o que fala. É evidente que o mestre, por ser uma pessoa que acaba falando mais, ensinando mais, ele tem que ter um cuidado maior. Então ele tem que ser alguém que fale pouco, fale com coerência e saiba muito bem o que está falando, porque vai dar conta daquilo que ele fala, daquilo que ele ensina, daquilo que ele prega.
Tem muitas pessoas que a preocupação deles é demonstrar conhecimento, demonstrar sabedoria e controle desse conhecimento, controle do conhecimento bíblico, e muitas vezes até forçando, né, a barra, exagerando nas suas afirmações, nas suas pregações. Então cuidado que nós vamos dar conta diante de Deus. Você tem almejado se passar por mestre entendido? Você já refletiu na responsabilidade de ser mestre? Você controla a língua e sabe bem o que fala? São aí algumas reflexões para você pensar nesse tópico. Vamos ao segundo tópico, a capacidade da língua. Tiago, para falar da influência, da capacidade, do impacto da língua, ele utiliza algumas analogias. Nós vemos aí, as primeiras analogias que ele utiliza é o leme, o pequeno leme que, sob o controle do capitão dessa embarcação, ele conduz toda a embarcação, todo o monumento que está ali, toda a tripulação, todos os bens que estão ali, o peso imenso. Mas ele consegue dirigir para onde ele quer. Ele usa também o exemplo do cabresto, do freio do cavalo, né? Que você colocando no cavalo, o ser humano consegue girar e controlar e levar para onde quer. Ele usa essa analogia para falar do poder, do impacto, da capacidade que tem a língua para fazer grandes coisas, para dirigir grandes coisas. Imagine o poder da oratória. Eu lembro agora de um amigo, uma pessoa bem influente, um executivo, que alguns anos atrás ainda falei para ele: nossa, mas você tem uma grande oratória. Ele não é evangélico. Ele disse: imagine você pregando a palavra e ministrando o evangelho. Ele disse: é melhor não, porque o orador tem muito poder na sua fala. Então, muito coerente com o ensinamento de Tiago. Então, uma pessoa que ele tem uma facilidade para falar, ele pode fazer um bem muito grande, pode dirigir as pessoas, movimentar as pessoas, conduzir as pessoas onde ela quer, pela sua habilidade. Então ela pode fazer um grande bem, mas pode fazer um grande mal também para as pessoas, um grande mal para a humanidade. Quantos aí que usaram a oratória como grandes líderes, como Hitler, por exemplo, usando o poder da oratória para influenciar as pessoas, uma única pessoa, com a sua fala, com a sua oratória, com a sua influência no falar, no convencer, convence pessoas. Muitas vezes pessoas convencem pessoas a fazer o mal, pessoas a se matarem, pessoas a matarem outras pessoas e assim por diante. Mas a língua, mesmo pequena, tem um grande poder também de transformação. Imagine a língua de Jesus. Quantas transformações vieram das palavras proferidas na boca de Jesus? Geradas da língua tão pequena no corpo, mas que houve uma transformação da sociedade, o antes e depois dele. É o poder que tem a língua. Por isso que Tiago usa essa analogia muito interessante do leme, que conduz uma grande embarcação, do freio do cavalo que você consegue manobrar, conduzir. É o poder da língua, é o poder da oratória. Já pensou no poder que tem a sua fala? Já vou pensar na responsabilidade. E Tiago ainda fala que o ser humano ele conseguiu controlar muitas coisas. Na história da humanidade nós vemos a evolução do conhecimento, da ciência do ser humano, como ele consegue controlar tantas coisas, quantas novidades nós temos. Imagine hoje se Tiago visse o que já tem. Mas mesmo com todo o avanço até hoje, de Tiago até hoje, antes de Tiago, nós vemos que continua a frase de Tiago que é atual. O ser humano tem dificuldade para controlar a sua língua. Já conseguiu controlar a natureza, muitas questões, os animais e muitas mais coisas que nós vemos aí, as forças da natureza em muito sentido, mas não consegue, muitas vezes, controlar a sua língua, aquilo que fala. Nós temos que tomar um cuidado tremendo. Quem que não já teve dificuldade com aquilo que falou? Falou demais, falou que não devia, influenciou pessoas. Nós temos então que tomar um cuidado com aquilo que nós falamos. Mateus 12:34 fala que o coração, a boca fala que o coração está cheio. Então temos que analisar o que nós estamos falando para saber o que tem movido a nossa vida, o que está dentro do nosso coração. Ficar atento para nós corrigirmos muitos rumos da nossa vida e contribuir para o crescimento do Evangelho e para a transformação da sociedade. Se a boca fala que o coração está cheio, então vamos deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração, o Espírito Santo de Deus agir no nosso coração, para deixar o nosso coração cheio de coisas boas,
para que nós venhamos a falar coisas boas, falar coisas interessantes, coisas que venham construir e usar a capacidade da língua para o bem, para a favor do Evangelho, contribuindo para o crescimento do Evangelho, para a libertação de vidas. Como você tem influenciado as pessoas com a sua língua? Qual impacto tem tido as suas palavras? Tiago 1,26 diz assim: se alguém se diz religioso, alguém que se diz cristão, alguém que se diz uma pessoa de fé, e não refreia a sua língua, a religião desse é vã. Ou seja, a importância que tem a língua na vida da pessoa. A importância que tem as palavras que as pessoas proferem. E às vezes as pessoas falam sem se preocupar com o que estão dizendo, o impacto que tem essas palavras. Alguns dizem que algumas coisas voltam atrás, uma delas é a palavra. É evidente que às vezes há um conserto, mas tem coisas que não se conserta mais. Já citei anteriormente em outros vídeos. O poder que tem essa palavra. Poder para fazer o bem e o poder para fazer o mal. Como já iniciamos no tópico anterior. Talvez você não tenha refletido ainda sobre o poder que tem a sua palavra, o poder que tem a sua língua, no sentido de fazer o bem ou o mal, construir ou destruir. No momento de você refletir, antes de você levar a sala de aula, pensar um pouco, orar diante de Deus, pedir para Deus mostrar para você perceber o que você tem falado, quantas coisas nós temos falado indevidamente. Refletir um pouco sobre isso, para que não venhamos a repetir isso também novamente. Quanto mal nós já provocamos na vida das pessoas pelo que nós falamos? Será que não precisamos pensar um pouco mais, refletir um pouco mais? Com certeza. Precisamos pensar um pouco mais. Nós que dizemos cristãos religiosos, é o que Tiago fala. Então pare para pensar no que você fala. É o que Tiago está dizendo. E Tiago, mais uma vez, usa analogias aqui da fonte de água, né? De água boa, água ruim. E a analogia das árvores, da figueira e da videira, que a figueira vai dar figo, não é para dar outro fruto. Então vai de acordo com a sua natureza. Então a boca vai falar, como nós citamos anteriormente, o que o coração está cheio, vai falar o que a pessoa tem. Por isso que nós temos que estar atentos sobre aquilo que nós estamos falando, para nos conhecer melhor a árvore que nós somos. Porque o que Tiago fala, que a mesma boca que abençoa, a mesma boca que amaldiçoa. O que nós podemos trazer em prática na nossa vida hoje? As pessoas que estão na igreja louvando, cantam no coral, cantam com o hino congregacional, canta avulso, que louva a Deus, que fala de Deus, e passou o culto, outra vez dentro do próprio culto, começa a falar de outras pessoas, fofocar, maldizer, difamar, muitas vezes a comunidade. Se Tiago estava falando, porque existia isso no meio da igreja lá, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente. As pessoas que vêm dentro do próprio culto, daqui a pouco está cantando, dando aleluia, glória a Deus, daqui a pouco está falando mal de alguém, falando do pastor, falando do obreiro, falando de fulano, de ciclano, muitas vezes falando coisas que nem é verdade, porque não sabe se é verdade, e começa a replicar isso, trazendo um impacto muito grande. Já comentamos agora, reforçando novamente também, porque fala aqui sobre esse poder do mal, que tem o poder da língua, o mau impacto que ela pode ter. E nós que somos cristãos, cidadãos evangélicos, salvos, temos que tomar cuidado, porque as pessoas observam no nosso comportamento, na nossa fala e na maneira que nós falamos. Então a língua é um meio de comunicação ambíguo, é um meio que pode ser usado tanto para construir para o bem, como para destruir para o mal. Por isso que nós devemos estar atentos, refletir qual o impacto, que bem que nós temos causado, ou que mal que nós temos causado. Como você tem utilizado a sua língua? Para o bem ou para o mal? Aqueles que estão ligados à fonte que é Cristo, conforme Provérbios 10 e 11, ele deve refletir, transbordar manancial de vida. Jesus é a vida, e a palavra que nós proferimos tem que ser palavra de vida, palavras construtivas, palavras que constroem, palavras que ajudam, palavras que levantam, palavras que libertam.
partir de hoje, passe a observar mais sobre as suas palavras. Como que elas são geradas, de onde que elas são geradas e qual o impacto que ela tem causado. Tem feito bem ou tem feito mal? Preste atenção, fique atento, para você ser abençoado por Deus. Você tem sido coerente entre a palavra que dirige a Deus e a que dirige ao próximo? Por que Tiago dá tanta importância ao problema da língua? Vamos analisar o que nós aprendemos nesta lição tão importante que fala sobre o poder da língua. Quem quiser passar por mestre e entendido será julgado com mais severidade. Nós vimos nesta lição que Tiago ele chama a atenção para aqueles que querem ser mestre, aqueles que querem se passar por entendido, chamar a atenção pelo seu conhecimento, por dizer que conhece a Escritura, conhece a palavra, tem um conhecimento maior do que os demais, acima da média. Então ele chama a atenção que essas pessoas não queiram ser mestres, porque aqueles que são mestres serão mais requeridos. Uma vez conhecendo conhecedores, eles têm a obrigatoriedade de dar um exemplo maior. Então a cobrança é maior. Então nós vemos que o Tiago ele chama a atenção para refletir um pouco isso. Quantas pessoas que querem ser mestres? Quantas pessoas que querem ser entendidos, se destacar, mas não param a pensar na responsabilidade que na vida cristã não é só ter conhecimento, mas é ter experiência com Deus. E muitas pessoas têm um bom conhecimento, conhece bem, fala bem, mas não tem experiência com Deus. A língua, um pequeno membro, mas que faz grandes estragos se não controlada. Nós vimos aí as características da língua, né? Um membro tão pequeno, parecendo tão insignificante, mas que traz um grande estrago. As analogias que nós vemos sobre o leme que conduz, tão pequeno que conduz um barco, uma grande embarcação, que controla, demonstrando aí o poder da língua, uma língua que pode construir, como também pode destruir, que pode abençoar, como pode amaldiçoar, pode ajudar as pessoas a crescer, como tentando derrubar as pessoas. Então o cuidado é que nós devemos ter com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. Devemos ser coerentes entre a palavra que dirigimos a Deus e a que dirigimos ao próximo. Então tem pessoas que nós vimos aí na lição, que são boas pessoas para louvar, para falar, para comentar das boas coisas do Evangelho, para falar de Deus e de como que é uma vida cristã, mas que não vive, mas não dirige ao próximo, às pessoas que estão à sua volta, com a mesma forma que fala sobre Deus e que fala com Deus. Então tem pessoas que só dirigir com Deus demonstram toda uma espiritualidade, adorando a Deus, falando de Deus como bom, adorando, e falando das belezas de Deus. E quando vai falar com o próximo, muitas vezes está difamando, está falando mal e assim por diante. Então aqui Tiago chama a atenção da coerência que nós devemos ter na maneira como nós estamos na igreja, como nós falamos com Deus e como nós nos dirigimos com as demais pessoas, o que nós falamos com as pessoas, o que nós falamos das pessoas. É um exemplo e é um cuidado que Tiago nos chama a atenção. Agradeço mais uma vez pela sua atenção, agradeço pela sua companhia e peço que você nos ajude a compartilhar, nos ajude a divulgar esse trabalho, que a intenção nossa também é ajudar a Escola Dominical a crescer, ajudar as pessoas a se aprimorar cada vez mais e chegar mais próximo de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima lição, o próximo domingo. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre.